Ok. Tive consciência de voltar para as ontem, não estava. Bom, uma vez que não caiu. Tive consciência de que, de facto, não temos já muitas aulas e até pensei que para o ano, próximo ano ativo, digamos, não me importava, gostaria até de continuar a colaborar com a Universidade do CNE, com a Academia dos Saberes, não é? E até propus, precisamente, uma situação que parece que já foi, pelo menos pelas pessoas daqui, não sei se depois tem que ser submetido a mais altas instâncias da Câmara, mas foi bem recebido, que é possível, que é fazer uma separação semestral, quer dizer, dar aqui esta cadeira, por exemplo, de outubro até janeiro, inclusive, não é? E depois em fevereiro começar outras duas cadeiras diferentes. É mais diversificado e como já tenho esta experiência desta cadeira este ano, tentarei ser mais conciso e mais determinados tipos de temas. Embora uma pessoa hesite sempre, não é? Se há de dar uma espécie de mapa da temática, não é? Que essas coisas envolvem e o mapa, começando a desenrolar, meu Deus, nunca mais acabamos, não é? E, ou se há de concentrar num ou noutro autor só e, digamos, segundo aquele princípio de mais vale pouco, mas bom. E então, trabalhar um bocado um, ou dois, ou três autores, não sei. Enfim, dirão, se quiserem, até na última sessão, farão, se faz favor, a minha avaliação, e se quiserem, não é? Dizer, pronto, se lhes foi útil ou não esta experiência. Para mim é com certeza porque sou uma pessoa que gosto muito de comunicar e que me estimula, justamente, não é? Não se pode aprender sem também comunicar, senão uma pessoa apanha uma congestão mental ou então fica parado, fica preguiçoso, não faz nada. E isso é a coisa que eu mais temo. De facto, é começar a ficar envolvido pela preguiça mental ou começar a ser chamado para diversas atividades, quer dizer, onde me disperso. De forma que acho que é muito importante uma pessoa manter-se viva no sentido de prosseguir os estudos que sempre quis realizar e que muitas vezes não conseguiu realizar com o devido tempo. E a maior parte dessas coisas são coisas extremamente amplas. Por exemplo, relativamente à antropologia, pois eu tinha aqui um esquema muito simples que tirei da net sobre as várias escolas antropológicas que se foram sucedendo ao longo do tempo e das quais já dei aqui algumas ideias, não é? Antes do estruturalismo, do chamado estruturalismo, não é? Que é um nome, uma designação. Normalmente estas designações em ismo, a maior parte das pessoas diz, mas eu não me revejo nisso, eu não sou isso, não me ponham cá essa etiqueta. Portanto, somos nós, e são as pessoas que fazem os manuais, que normalmente etiquetam por uma questão de arrumação, não é? É mais fácil arrumar as coisas assim. Mas, digamos, a maior figura do estruturalismo francês, até andei a procurar desse livro que tenho lá, é recente, é deste ano ou do ano passado, mas creio que este ano, que é este, não é? Que é o Claude Lévi-Strauss, que é uma pessoa sobre a qual eu gostaria de dizer algumas coisas hoje. Nunca se reconheceu ou nunca quis que lhe chamassem estruturalista. Mas a verdade é que esta fase, que é uma fase pós-guerra, não é? Em França, e sobretudo muito acentuada nos anos 60 do século XX, e vem depois de várias décadas, não é? Em Portugal, por exemplo, estávamos um bocado desfasados das coisas, não tínhamos assim grande eco disto. O eco que eu senti mais foi quando saiu, mas já que referi isso, uma antologia de textos de autores ditos estruturalistas ou sobre o estruturalismo, ou explicando as suas várias posições que se podem integrar dentro dessa tendência teórica em várias áreas, desde a linguística, que foi onde nasceu, até a antropologia, passando por várias outras áreas, psicologia, etc. Mas cá em Portugal foi uma antologia que saiu no antigo regime, na época socialista, digamos, e que influenciou bastante a minha juventude, porque, embora não lêssemos os textos de uma forma exaustiva, naquela altura, enfim, estávamos dispersos com um pouco jovem, mas de qualquer maneira foi uma antologia que mexeu connosco alguns textos meus e lemos e, quer dizer, influenciaram-nos e deixaram-nos aquela. Às vezes a gente, quando somos muito novos, ficamos com uma série de impressões, colegas que nos transmitem, ou
ou que de ver certos livros, ou de ver certas coisas, não é? E ficamos com aquilo a trabalhar. E é curioso que quando uma pessoa, passados tantos anos, décadas, não é? Volta a começar a pensar nas coisas e pensa assim, aquilo foi marcante para mim, só agora o reconhece a posteriori, não é? É sempre o reconhecimento a posteriori. E de facto, uma polémica que houve entre o Eduardo Prado Coelho e o Virgílio Ferreira, que foi meu professor no Camões do quinto ano, uma polémica que houve num jornal que se chamava Jornal de Letras, já há muito tempo que não existe, não tem nada a ver com aquele Jornal de Letras, Artes e Ideias, que também existe já há muitos anos, mas esse antigo Jornal de Letras comprei e na altura já me interessava, no quinto ano, era o meu professor, eu gostava de saber o que é que ele tinha escrito, comecei a ler os romances dele, do Virgílio Ferreira, e ao mesmo tempo acompanhei essa polémica. O Virgílio Ferreira é todo ele Sartre, todo ele virado para o existencialismo, portanto, todo ele humanista, uma escola que em França teve uma grande predominância, e além disso, o Sartre era também um ativista social bastante importante, não é? E ele e a figura da mulher, que era um casal bastante heterodoxo, não era nada comum aquele tipo de relação entre homem e mulher. Simone de Beauvoir, não é? Escreveu o Segundo Sexo e fez uma série de ações, muitas, não é? Ambos aliás, muitas ações cívicas, mas ela muito em favor também do feminismo e lançou muito o pensamento feminista e defesa da situação da mulher, que, como sabem, enfim, ainda continua um bocado rebaixada, mas então nessas épocas era muito pior. E de facto é um casal muito peculiar, não é? Mas isto quer dizer que o Prado Coelho vinha a anunciar, digamos, com essa antologia, que ainda era grossa, creio que foi publicada por uma editora chamada Portugal, e vinha a anunciar uma nova perspectiva, a perspectiva dos autores ditos estruturalistas. E, de facto, ainda hoje, não é, quando pensamos em estruturalismo, igual Claude Lévi-Strauss. Mas houve uma player, e é um fenómeno muito francês. Portanto, eu gostava de dizer alguma coisa sobre isso, muito embora integrado dentro de uma lembrança, que é a seguinte: se esta perspectiva estruturalista, não é, aparece nas ciências sociais e humanas e também na antropologia, nomeadamente em França, nos anos 60, basicamente, ela vem na linha, ou sucede a uma determinada evolução de escolas, não é? Que, como já falámos aqui, por exemplo, no século XIX, foram a do evolucionismo, não é? Muito ligada à ideia da evolução cultural paralela à evolução das espécies, do Darwin, muito influenciada por essa ideia. Houve também uma grande influência em França, nomeadamente, de autores da sociologia, nomeadamente o Durkheim, que foi o fundador da sociologia francesa, e que teve muita influência na antropologia, porque o seu sobrinho, o Marcel Mauss, foi, de facto, um autor muito influente dentro deste domínio, escreveu uma série de livros muito marcantes, nomeadamente o Ensaio sobre a Dádiva, que está publicado em português, portanto, de facto, estes autores, o Emile Durkheim tem um livro muito famoso, que são As Formas Elementares da Vida Religiosa, em que ele tenta fazer uma primeira sociologia da religião, tenta compreender a religião do ponto de vista científico, tenta transformar o facto social num facto estudável pelas ciências, tal como qualquer outro facto, até um pouco inspirado, de certo modo, no método objetivante das ciências naturais e biofísicas, etc. Mas depois o Marcel Mauss tem também ensaios sobre a magia, ou teorias gerais sobre esse problema, sobre a dádiva, não é? Que é extremamente importante, essa questão da troca. As sociedades são baseadas na troca, não é? Nas mais diferentes formas de troca, e a dádiva é ainda uma forma de troca, ou de reciprocidade, como diria mais tarde um outro polo, não é? E, portanto, esses autores são muito marcantes, não é? E depois há, de facto, em Inglaterra, no mundo anglo-saxónico, há, de facto, o funcionalismo, de que um dos autores mais célebres é o famoso Malinowski, que veio da Europa, como muita gente veio da Europa para outros, veio da Europa, quer dizer, veio da Europa continental, não é, neste caso, para outros sítios, teve que fugir para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, não é, devido à guerra, etc. E o Malinowski foi um autor que, nos anos 20,
publicou em 22 Os Argonautas do Pacífico Ocidental, não é? Que é uma obra que inicia, e este funcionalismo inicia muito a antropologia de campo. Até aí os autores tinham sido essencialmente antropólogos de gabinete, aquilo que em arqueologia se costuma chamar, e em antropologia também, os armchair, não é? Cadeira de braços, archaeologists ou armchair anthropologists, quer dizer, os tipos que estão numa cadeira e confortavelmente, com uma grande biblioteca, ou pelo menos com muitas informações à sua volta, elaboraram grandes síntese, como foi aquele caso do Fraser, por exemplo, não é? James Fraser, o Véu de Ouro, o livro do Véu de Ouro. Mas, a partir de meia altura, compreendeu-se, não, eu para compreender o outro, para perceber o outro, para entender o outro, tenho que ir a ele, não é? E tenho que estar lá dentro de um método caracteristicamente antropológico e que fundamentou a antropologia científica, que é o método de observação participante, não é? Ou seja, eu tenho que, de algum modo, ir junto do outro e não me mostrar como um diferente. Tenho que fazer a tentativa de me colar o mais possível ao outro, não é? Evidente que o Malinowski, por exemplo, levava todo um conjunto de instrumentos de observação e de objetos e tal, máquinas de fotografia, e isso não ajudava muito a aproximar-se do outro, e muitos desses primeiros autores, não é? Por exemplo, um outro autor importante dessa época é o Radcliffe Brown, que escreveu Estrutura e Função da Sociedade Primitiva, Sistemas Políticos Africanos de Parentesco e Casamento. Este, por exemplo, está muito interessante porque inicia, de certo modo, os estudos de parentesco, que são um nó fundamental da antropologia, e que foi um autor que até está publicado na Gulbenkian, naqueles manuais universitários da Gulbenkian. É fácil ainda hoje, creio que, adquirir esses manuais, e são baratos. Portanto, o Radcliffe Brown, o Evans Pritchett e outros. Isso vem até ao Victor Turner, que é um dos principais autores sobre a questão do ritual, tem uns livros sobre a questão dos rituais importantes, e ao Edmund Leach, que de certo modo é paralelo à Inglaterra à obra do Lévi-Strauss em França. E o Edmund Leach, alguns até o classificam como sendo estruturalista, mas ele de facto, estruturalista, muitas vezes incluíram mais nesta escola funcionalista. O funcionalismo é uma maneira um pouco ainda baseada no orgânico, na biologia, digamos, para pensar as sociedades. As sociedades são um todo, em que tudo tem a sua função, tudo tem a sua explicação, tudo serve para alguma coisa, funcionam como umas rodas de um relógio, digamos assim, ou como uma máquina, não é? Toda ela articulada, mas de facto, procuram estudar as culturas como sendo, de facto, sistemas deste tipo, um pouco mecânico ainda. E baseado nesta ideia, digamos, um pouco simples da sociedade, mas iniciam um trabalho de campo, pormenorizado, não é? Um trabalho de campo detalhado. E isso foi muito importante porque, de facto, foi uma substituição da pura erudição livresca sobre a qual se fazia este tipo de síntese sobre o homem, anteriormente. Depois, há uma coisa também importante, uma outra escola, também já aqui mencionei, não é? Assim, às vezes um pouco de passagem, que é o chamado culturalismo norte-americano. Isto, qualquer pessoa que vá à internet e ponha lá a antropologia, encontra logo estes esquemas. Não é? O culturalismo norte-americano, por exemplo, iniciado pelo Franz Boas, não é? Praticamente considerado o pai da antropologia americana e até às vezes o pai da antropologia em geral. O Franz Boas, que era de origem alemã, mas também fugiu para os Estados Unidos, e deu lá uma série fez lá uma série de investigações de campo. Estudou as tribos, estudou as várias culturas e elaborou uma ideia tipicamente americana que depois influenciou muito várias autoras, até a Margaret Mead, a Ruth Benedict. A Ruth Benedict tem um livro muito famoso chamado Padrões de Cultura, que está publicado há muitos anos em português, e até nos livros do Brasil, suponho eu. Esta visão é uma visão em que as culturas, cada uma delas tem uma lógica própria e são praticamente intraduzíveis noutra. Também já me referi aqui a isso, não é? Quer dizer, são como uma espécie de mónadas, quer dizer, uma espécie de ilhas, cada uma
organizando o mundo e as concepções do mundo, e os hábitos, etc., os costumes, as técnicas, tudo, segundo regras próprias. Meio que uma cultura não é traduzível muito facilmente noutra, tem que se observar com muito pormenor. Se isto caiu num certo esfrangalhamento do conhecimento antropológico, praticamente conhecer as culturas todas, quer dizer, houve muitos inventários, não é? Há muitos inventários. Mas conhecer as culturas de uma maneira exaustiva faz com que a determinada altura não se consiga tirar daqui nenhum mapa, não é? Quer dizer, cada cultura tem a sua lógica, não é traduzível noutra, então torna-se uma coisa muito difícil de sintetizar. Mas estas culturas também dependem do meio ambiente em questão, não é? Exatamente. Muito em relação com o meio ambiente. Cada cultura em relação com o seu meio. Sim, evidentemente. Porque uma tribo africana era capaz de não estar bem como está uma tribo americana, por exemplo. Claro. Portanto, um vive na floresta, outro pode viver na pradaria e não se entende. Claro, claro. Quer dizer, no fundo, trata-se de ver que em cada uma destas unidades, chamadas culturas, existe uma lógica própria e essa lógica está em relação, quer, evidentemente, com o meio ambiente em que as pessoas vivem, com as técnicas e o estado de desenvolvimento técnico que têm, com as relações de parentesco, com as relações, com a maneira como representam, não é, essas relações e, obviamente, com o meio, como já referi, e muito bem referido também, e com as transmissões transgeracionais, não é? Evidentemente, quer dizer, há normas que nós aprendemos muito antes ainda de começar a raciocinar, não é? E, portanto, quer dizer, cada cultura funcionaria como uma espécie de um código fechado, como uma espécie de corpo fechado em que nós só conseguimos tocar na pele, mas não conseguimos nunca entrar, porque se trata de uma racionalidade própria. Nesse sentido, já há muitas formas de racionalidade, muitas formas de cultura foram extintas, tal como as espécies, e irrevogavelmente, não é? Porque a nossa sociedade é muito predadora, não é? A sociedade atual, a sociedade em que a gente vive, e destruiu muitas culturas na sua expansão mundial. Também criou muitas outras formas de hibridismo e novas culturas por causa desses hibridismos, quer dizer, mestiçagens, não é? De diversos tipos, quer físicas, quer evidentemente psicológicas, culturais, no sentido mais global do termo. Mas, portanto, a antropologia tem esta longa história. Mas a verdade é que, digamos que, por exemplo, em França, não havia, até à vinda do Lévi-Strauss, que é um autor muito interessante, ele nasce em Bruxelas, curiosamente, portanto, na Bélgica, mas vem com os pais logo, muito bebê, para Paris e aí faz a sua vida. E ele nasce em 1908 e em 2008 estava ainda vivo. Ele morreu em 2009. De maneira que ele fez 100 anos e fizeram-lhe homenagens imensas. De forma que aquilo que há escrito sobre o Lévi-Strauss, há certos autores, não é, que se referem, por exemplo, ao século XX como sendo o século, por exemplo, do Sartre. O século XX, século do Sartre. E há um grosso matacão, precisamente, sobre isso, não é? O século de Sartre. Sartre foi muito influente, de facto, pelo menos até os anos 60, 70, até a sua morte. Mas a verdade é que também podíamos falar do século XX, não é? Infelizmente, relacionando com muita coisa negativa também, infelizmente, mas também podíamos falar do século XX como o século de Lévi-Strauss. Porque, de facto, foi uma figura que influenciou imenso outros autores. E até na própria Wikipédia francesa, para aquelas pessoas que compreendem o francês, existe um artigo excelente, sobre o Lévi-Strauss. Bem que eu tenho alguns slides, evidentemente, não é? Em que se explica mais ou menos o que é isto. Por exemplo, este livro, que foi publicado em 2015, está aqui, não é? De Emmanuel Loyer, em 2015, até recebeu o prémio Femina desse ano. E é um livro muito interessante, eu não o li todo ainda, de maneira nenhuma, comecei a ler porque é também um grosso matacão, não é? Um grosso livro. Enfim, é um pouco o drama da vida, não é? Nós compramos os livros quando temos a possibilidade disso, já não é mal, mas depois, às vezes, o tempo para os ler é um problema. Bem, eu tenho para aqui muita coisa, muitos apontamentos, por exemplo, um dos autores que é mais interessante sobre o Lévi-Strauss, há muitos discípulos dele, muitas pessoas, porque o Lévi-Strauss foi um indivíduo que
abandonou a ideia do trabalho solitário e criou, nomeadamente, quando entrou no Colégio de França, e sabem que o Colégio de França, que fica no centro de Paris, eu tive a honra, não digo isto para me estar aqui a exaltar para vós, mas tive a honra de ser convidado por um colega meu em 2000 para lá dar no Colégio de França quatro aulas. Era considerado um curso isso. 4 aulas de 1 hora cada. Tive a honra e o prazer imenso, porque eu gostava de ter vivido em Paris, gostava ainda hoje, era a minha cidade. Mas, infelizmente, nasci filho de um empregado de escritório e uma pessoa modesta. E em Lisboa. Já não foi mal. Não foi mal. Eu não posso queixar-me. Mas, porque é que gostava de viver ali e porque é que para mim foi uma honra enorme lá poder fazer estes cursos. Porque logo à porta do Colégio de França está a estátua de um dos homens das luzes, não é? Do iluminismo, que é aquele que fez o quadro dos progressos do espírito humano, o Condorcet, está a estátua do Condorcet, que é uma coisa que simboliza a cultura francesa, não é? Iluminista, quer dizer, da razão, das luzes, do século XVIII. E depois a gente entra lá dentro e entra noutro mundo. Aquilo para já são aulas absolutamente livres, cada um entra livremente, não paga nada, para isso, meio que a gente nunca sabe quem está a ouvir, portanto podem estar colegas e pessoas que até sabem muito mais que nós, eu não sou. Precisa de me dizer alguma coisa? Peço desculpa. Esta senhora deixou aqui uma coisa, mas eu não estou. É um casaco. É exatamente. Será? Não, é meu, aquele é meu. Olha, filha, bem, obrigada. É um Peço casaco. desculpa de interromper. Mas é que Mas isto a parece que senhora- não Não, esse é assim. meu, esse é meu. Então não. Esse aí é meu. Mas é um saco, mas um trabalho de outra aula. Não será aquele saco? Não, isto é. Eu sou um doutor. Isto é que é. Peço desculpa, está bem? Ter interrompido. Não. Ah, não sei. É. Não, aqui não está. São 6? Espera aí, olha. Olha, está aqui um Está aqui, está saquinho. aqui. Está aqui um saquinho. Ah, Não sei se é isto. Capaz de ser. Felizmente. Será isto? olha. É? É. Pronto, olha. Desculpa lá. Ficar ali Já vou bem convidado. Isso aí sai já, está bem? Pronto, obrigada. de forma que eu ia falar. Aliás, é só com ela que eu fiz. Filipe de Escolar, já que falei dele, creio eu. É um dos herdeiros, não é? No Colégio de França, quem sucedeu a Levi Strauss foi a Héritier Auger, Françoise Héritier, porque Auger é o apelido do ex-marido, que é o Marc Auger, mas ela esposa de França. Portanto, é Héritier, Françoise Héritier, que é uma antropóloga bastante importante em França, sobretudo porque continuou os estudos do Levi Strauss sobre o parentesco. São dos estudos mais árduos e difíceis que se pode conceber, não é? É a parte mais, digamos, maçuda da antropologia. Quem sucedeu ao Levi Strauss foi a Françoise Héritier e depois, salvo eu, da Françoise Héritier passou para o Filipe de Escolar, que é agora o professor de uma cadeira lá, que se chama cadeira de Antropologia da Natureza. É um sujeito muito interessante. Bem, que eu tenho aqui não só uma entrevista que ele deu no centenário do Levi Strauss, que eu anotei toda e até transportei para slides, as ideias principais, como tenho aqui também um outro texto, que no fundo é uma espécie de pequeno artigo que o Descolar escreveu no momento após o falecimento do Levi Strauss, não é? Como também, pronto, poderia recorrer a muita coisa, mas vou tentar dizer alguma coisa que vos esclareça, no caso de realmente não terem assim uma ideia muito precisa do que é, de facto, o estruturalismo. Aí diz logo, não é? Nesse slide, o estruturalismo acentua as diferenças. Portanto, é um método comparativo. Acentua as diferenças, não somente as que ocorrem no interior de um sistema, mas a ideia de que estas diferenças diferem de modo sistemático e que todo o trabalho de inteligibilidade da vida social, quer dizer, de compreender o que é o mundo social, que é no fundo o nosso objetivo, o mundo humano, consiste em dar muita atenção a este caráter sistemático da diferença das variações. Quer dizer, Como é que deve dividir o sistema?
Perdão? Como é que é vendido o sistema? Como é que? Calcula no interior de um sistema. De um sistema. O que é que significa sistema? No sentido de um conjunto de elementos, podemos designar subsistemas, um conjunto de elementos que interagem entre si, por um lado, e interagem também com o conjunto global do sistema. Portanto, o sistema é um modelo, no fundo, nós chamamos de sistema, mas na verdade, na realidade, não existem. O objeto que caracteriza o estruturalismo é que o estruturalismo e a obra do Lévi-Strauss em particular têm uma densidade teórica e o objeto, ele faz, enquanto que até a antropologia tinha sido essencialmente descritiva, procurar descrever sociedades, não é? No fundo, qual é o problema da antropologia? É como o mesmo da história. O homem, o ser humano, vive em grupos, vive em sociedades. Essas sociedades têm comportamentos diferentes no tempo e no espaço. Muitas já desapareceram. Como é que se pode compreender esta variabilidade? Por isso é que a cadeira se chama História e Antropologia, salvo eu, a diversidade das culturas, não é? Como é que podemos compreender porque é que há pessoas que pensam e sentem e concebem o mundo de uma maneira completamente oposta à nossa, por exemplo? Não é? Isto faz-nos espécie a nós. Porque isso também nos permite perceber que somos nós próprios exóticos em relação a eles. Quer dizer, nós vemos os outros como exóticos, como estranhos, como diferentes. Mas, se os outros olharem para nós, se revertermos o olhar, nós verificamos, nós também somos extremamente exóticos. Ninguém se consegue compreender. Porque há sempre escolas diferentes, cada escola tem o seu pensamento diferente. Nós, ao abarcarmos todas as escolas, ficamos com dúvidas. Claro. Qual é que é a mais correta? Claro. Nunca Naturalmente. chegamos a conclusão nenhuma. Hoje, o que está bem, passado uns tempos, está mal, e estamos nesta permanente dúvida. Nunca se chega a uma conclusão. A dúvida é a nossa interna compreensão. Isso é verdade. É muito mais importante a pergunta. Só sei que nada sei. Portanto, esse caso não sei. Claro. Mas o que se passa é que há diferentes regimes de dúvida. Há a dúvida da pessoa que nunca leu nada, não sei se vai ver, ou que não tem conhecimento quase de nada, que está numa ilha isolada, imaginemos, vou ouvir-se num cruzeiro qualquer, que não existe, não é? É um mito da burguês, não é? A ideia de que existe Robinson nos cruzeiros. Mas, quer dizer, as pessoas, ou de facto, não têm possibilidade de fazer nenhum tipo de representação, não têm competência, porque isto é uma competência que se adquire como se pode adquirir uma competência linguística, sei lá, aprender inglês, ou aprender francês, ou aprender alemão, ou se pode arranjar uma competência no desporto, sei lá, saber fazer um determinado tipo de exercícios que eu, por exemplo, não sou capaz de fazer, já não tenho capacidade física para isso, e outras coisas assim. Quer dizer, portanto, são coisas que se adquirem com tempo e levam tempo e, sobretudo, a dúvida que se tem quando se tem 40 anos ou 30 anos não é a mesma que se tem quando tem 60. Não é voltar sempre ao eterno retorno, de voltar à mesma dúvida. A dúvida é formulada de uma maneira muito mais interessante, muito mais completa, muito mais passível de uma variedade de respostas, mas também de ser mais compreensível no sentido, entre aspas, matemático do termo, ou seja, abarcar uma maior realidade, não é? Um adolescente, por exemplo, tem uma visão muito limitada, não é? Nós, portanto, as perguntas que se põem são perguntas num nevoeiro absoluto. Nós já não pomos as perguntas assim, não é? Há muita coisa que a gente sabe, não é? Às vezes até, como não verbalizamos ainda, por isso é que é muito útil falar aos outros, não é? Sobre estas coisas, a gente ao verbalizar, não é? Ao falar delas, consciencializa-se, olha, afinal sei. Por exemplo, a pergunta, o que é um sistema neste sentido? É evidentemente que a palavra sistema não é um universal, ou não é uma ideia que só se aplicar em todas as áreas do conhecimento, assim de qualquer maneira ad hoc, não é? Naturalmente que provavelmente um engenheiro ou uma pessoa que trata de informática, não é? Fala de sistema, segundo um determinado conceito. Aqui estamos a falar, ou referimos a sistema como, de facto, um conjunto de características que interagem umas com as outras, não é? E que, por sua vez, essas várias características, interagindo umas com as outras, interagem no interior de uma realidade um pouco mais global. Agora, essa realidade é sempre porosa, quer nos subsistemas, para usarmos esta diferença um bocado assim simplista, é sempre porosa. Quer dizer, nós não podemos dividir as nossas crenças, aquilo em que acreditamos, não é?
por exemplo, das nossas esperanças, ou da nossa biografia, ou das nossas emoções. Não podemos, portanto, dividir a vida emocional da vida e afetiva da vida, por exemplo, intelectual. E tudo isso são abstrações que, na verdade, nos servem para pensar, mas que são puramente teóricas. E o estruturalismo também cria uma série de objetos de trabalho perfeitamente teóricos. E da outra, mas isso assim não tem interesse nenhum, porque são coisas inventadas. Não, mas é que se trata de um método que se pode chamar hipotético-dedutivo. É que nós podemos caminhar para a compreensão da realidade de duas formas. Não é? Uma é a forma indutiva. Indutiva quer dizer que vamos por baixo. Isto é, eu começo pelas observações, coleciono um conjunto de observações e, a determinada altura, tento fazer desse conjunto de observações uma teoria geral, uma síntese, não é verdade? Isso é um método mais comum e mais terra a terra, digamos, que as pessoas utilizam, às vezes acreditando que essas observações, por si próprias, valem alguma coisa. Mas, quando pensamos um pouco, começamos a perceber, não. Eu, quando faço observações, já vou orientado. Isto é, a observação que eu faço já é segundo umas determinadas lentes, uns determinados óculos teóricos. E então, primeiro, há que tratar da vista. Há que ver, vamos lá ver se vou com óculos que me foquem bem aquilo que eu quero ver. E, consoante as minhas disposições culturais, a minha formação e a idade, lá está, a maturidade, etc., cada um vê as coisas à sua maneira. Portanto, em última análise, nada é redutível a uma solução final. Mas a solução final, reparem, até é um nome horrível que nos lembra logo o nazismo, não é? Quer dizer, regimes totalitários. Isto é, não há, de facto, nunca, no conhecimento humano, mesmo nas ciências ditas exatas, não existe, evidentemente, fim. Quer dizer, o que é interessante é o caminho, não é? Isto é, nós podemos ir abandonando, eu penso que o pensamento procede fundamentalmente por descarte. Quer dizer, há certo número de coisas que nós vamos abandonando no caminho. Tal e qual quando, na vida, uma série de caminhos que já às vezes encetámos ou que procurámos caminhar por ali, percebemos a certa altura, não, isto não me leva a lado nenhum, isto é um beco sem saída, ou um caminho desinteressante, não vou ver aqui nada. Deixa-me cá ver se volta ali ao cruzamento atrás e se toma outra direção, porque aquela direção é capaz de ser mais interessante, ou produtiva, ou recompensadora. Quer dizer com isto, portanto, que não há nenhuma solução definitiva. O que existe há um progresso do conhecimento. Há um progresso do conhecimento. Nós não vamos sempre voltar à primeira pergunta da mesma maneira, mas esse progresso do conhecimento é feito sempre com base, de facto, na ideia de que o que é importante é o próprio processo de conhecer e não uma chegada a uma resposta definitiva. Quem quer uma resposta definitiva pode adotar, enfim, um sistema, digamos, há pessoas dogmáticas que têm aquela maneira de ver e dali não saem, não é? Até quando se conversa com elas, muitas vezes tudo termina com aquela frase, tu ficas com a tua, eu fico com a minha, e pronto, não é? Portanto, são extremamente dogmáticos, dali não saem. Bom, não é assim uma atitude muito produtiva em termos de abertura ao outro e de aprendizagem, mas também tem que se respeitar, num certo sentido, não é? E há aquelas pessoas que creem em determinadas ideias, ou até coisas do foro religioso, quer dizer, eu não posso, por exemplo, é muito difícil estar a tentar convencer uma pessoa que é um convicto, sei lá, rabino, portanto, judaico, de que a religião que ele tem, eu não acredito mesmo nada dela, quer dizer, acho que ele está radicalmente enganado. Mas, quer dizer, não vou agora dizer isto a um senhor desses, não é? Porque vou ofendê-lo. E a pessoa está radicalmente encerrada naquilo porque já foi educada no próprio dentro daquela religião ou de outra qualquer e, portanto, eu não vou agora armar-me em proselitista ou em missionário ou em profeta, seja do que for. Mas não há dúvida que o conhecimento, por exemplo, é uma forma também, num certo sentido, quase que da religião, não é? Acreditamos na razão e acreditamos que é possível superar certas perguntas mais elementares, certas perguntas mais mal formuladas, certas perguntas mais toscas, mais terra a terra, digamos assim, mais primárias, para elaborarmos perguntas cada vez mais interessantes, não é? E com isso enriquecermos extraordinariamente. E realmente é aí que está aqui a questão do estruturalismo. O estruturalismo, vamos nos aproximando pouco a pouco dele. Por exemplo, uma das coisas que é muito importante é não querer perceber logo à primeira ou ao primeiro slide tudo aquilo que está no slide, porque às vezes o conhecimento é retroativo. É quando uma pessoa vai para o segundo, para a terceira, para a quarta página de um livro que percebe a primeira, não é? E, portanto, eu pedia um pouco de
de paciência da vossa parte, se possível, para nós irmos avançando um pouco. Professor, desculpe lá, já agora, diga-me só uma coisa, este estruturalismo com o culturalismo tem alguma relação? Não. Têm a única relação de serem duas maneiras de fazer antropologia diferentes. Mas o culturalismo... dos sistemas e das diferenças do modo sistemático, não será? Mas é que são duas formas de sistematizar diferentes. Enquanto que o culturalismo americano, que é muito tipicamente americano, considera as culturas de uma maneira mais descritiva, é muito empírico. Isto é, o que é que faz um culturalista? Vai para o campo, estaciona num tempo maior possível, ele ou um grupo de pessoas, não é? Junto de uma tribo qualquer, ou de um grupo social minoritário qualquer, ou de uma realidade social definível à partida, não é? Pode ser uma aldeia, pode ser um grupo profissional, pode ser... Sim. Hoje há antropologia de tudo, até há antropologia de laboratórios científicos, há tipos que têm feito a antropologia da ciência, a antropologia da saúde, entram em hospitais, claro que entram com a autorização do hospital e dos médicos e das pessoas que estão ali a trabalhar. E participam diretamente como observadores em tudo o que se lá passa, para tentar perceber qual é a racionalidade daquele sistema, lá está, daquele conjunto de pessoas, de aparelhos, de doentes, de utentes, de tudo, que forma o complexo, aquele tal complexo, que de certo modo é uma mini-cultura, que é a cultura hospitalar. Não é? Já entra no hospital e sente que entra num espaço diferente. Há umbrais, não é? Há limiares, não é? Há limiares, isto é, há pontos de passagem, não é? De uma coisa para a outra. Eu, quando entro da rua para aqui para dentro, não é? Saio da rua e entro para aqui para dentro, ao atravessar aquela porta, não sinto propriamente que estou a entrar assim, num templo tão transcendente, mas sei que venho aqui tentar comunicar com as pessoas e dizer-lhes alguma coisa de jeito. E, portanto, aquilo é para mim um umbral, não é? Um umbral de alguma responsabilidade que eu assumi. Não fazer perder às pessoas tempo e de dizer alguma coisa com alguma utilidade. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: o culturalismo é uma perspectiva segundo a qual as culturas são unidades que cada uma tem a sua lógica própria. O estruturalismo visa encontrar invariantes, nesse sentido é ao contrário até do culturalismo, porque visa perceber, no fundo, qual é as estruturas do pensamento humano. Isto é, aquilo que é comum às culturas todas, mas para isso utiliza um método, que é um método muito abstrativo, muito abstratizante, não é? De retirar da cultura um certo número de ideias que funcionam mesmo quando as pessoas não sabem ou não percebem que essas ideias comandam a sua ação. E são isso as estruturas. As estruturas são realidades inconscientes, não é? Que de algum modo dão sentido a tudo aquilo que as pessoas fazem. Por exemplo, a educação, quando entramos na escola, não é? Nós adquirimos um certo número de estruturas que não são apenas estruturas de conhecimento, são estruturas até de posicionamento, mas já em casa isso nos acontecia quando os nossos pais diziam: põe-te direito à mesa, não se come com a boca em cima do prato, ou não sorvas a sopa como se fosses quase que, sei lá, um animal a comer. Coisa do género. Isso é feio, faz um som desagradável para as pessoas, não faças isso. Mas isso muitas vezes até são coisas que até fazem parte determinada das classes sociais, isto é, uma pessoa, por exemplo, mais popular, não tem esse problema. Ou, por exemplo, não grites tão alto. Sabem que as pessoas, tradicionalmente, no mundo rural, gritavam muito alto. Porquê? Passou a vir a distância umas das outras, não é? Passou a vir a distância, estavam a trabalhar nos campos e gritavam alto. E, portanto, muitas vezes, quando se zangam, as pessoas dessa origem, que vieram muito do mundo rural, não é? Gritam muito alto e a pessoa dizia: fala um bocado mais, acho que essa coisa fura o mosquito. Portanto, quer dizer, mas não é por isso que vamos disputar aquela pessoa a considerá-la menor. É porque essa se habituou, quer dizer, a cultura dela, de algum modo, não é? Está aculturada dentro de um conjunto de hábitos. Hábitos é no sentido quase do Pierre Bourdieu, daquele francês sociólogo, que são inconscientes. A pessoa funciona de uma maneira inconsciente. E a maior parte das coisas que a gente faz na vida é ao nível inconsciente. Por exemplo, eu vou conduzir, não vou pensar no código de estrada. Eu estou a falar, não estou a pensar nas regras de sintaxe. Então a sintaxe é uma estrutura que coordena, sem que eu me aperceba, tudo aquilo que eu digo. Ou seja, os meus enunciados. O que eu estou a dizer podem ser estas verbalizações, estas frases, estas afirmações que estou a fazer,
não é? Com sentido ou sem sentido, não é? Espero que tenham algum sentido, são enunciados. E o Levi-Strauss foi-se dedicar a perceber, através dos nomes, muito influenciado pela linguística, porque ele teve que fugir para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Porque ele era de origem judaica, não é? Uma família Levi, isto tudo. Aliás, ele não era Levi-Strauss, ele tinha outro nome, ele nasceu com o nome de. Deixa eu ver se tem aqui indicação. Por curiosidade, ele chamava-se Gustave Claude Lévy. Mas como era ainda neto, imagine-se, de um senhor, ele era filho de um sujeito chamado Raymond Lévy, que era todas as pessoas que se chamam Lévy, sabe-se logo que são judaicas, não é? De origem judaica. Mas nós temos todos uma pinta judaica. Por exemplo, eu tenho dito que os nomes de árvores são muito de origem judaica. Ora, eu tinha uma tia-avó que era Margarida Pereira de Oliveira, portanto, Pereira de Oliveira tinha logo duas árvores no nome. E eu tenho Oliveira Jorge, também devo ter qualquer coisa, pelo menos, nascida judaica, não sei, não faço uma ideia. Mas se tiver, até tenho muito orgulho nisso. Eu também sou Oliveira. Pronto, Oliveira é um nome muito português, não é? Até na banda desenhada do Hergé, do Tintim, lá havia um Pereira de Oliveira, ou um Oliveira de Pereira, não sei o quê, que era um sujeito qualquer salvador português. Era na brincadeira, mas o Hergé era um bocadinho ligeiramente racista, mas enfim. De qualquer modo, a gente encantava-se pelas bandas desenhadas do Tintim. Mas isto para dizer que o Levi-Strauss era neto de Isaac Strauss, que foi chefe de orquestra na corte de Luís Filipe e depois de Napoleão III, imagine-se, quando foi restaurado novamente o sistema imperial com Napoleão III, não é? E ele decidiu, portanto, mas só em 1960 e tal é que lhe foi reconhecido, quer dizer, os franceses também às vezes são, ou eram muito burocratas. Só lhe foi em 1960 e tal, já quando ele era uma pessoa até famosa, não é? Que lhe foi reconhecido o nome, não é? Que ele usava como nome de autor, Claude Lévi-Strauss, mas não era assim de origem. Mas isto para dizer que é de facto uma pessoa que alterou muito a antropologia. Porquê? Porque em vez de se basear na coleta de factos, não é? Na coleta de dados, e de os considerar para depois reconstituir aquilo que era típico das antigas monografias antropológicas sobre uma população, não é? Ou seja, que aliás não era muito habitual até fazer-se, porque, como digo, é principalmente a partir da Segunda Guerra que começa mais a haver em França expedições ao terreno e dinheiro até para as financiar. Mas aquilo que era típico, o que era? Primeiro, o meio geográfico, descrever o cenário, não é? O meio geográfico. Se é uma selva, precisamente, falámos há bocado, porque isso é muito importante para perceber como é que as pessoas depois funcionam lá dentro. O meio geográfico, o clima, a vegetação, a fauna, a flora, a geografia, o relevo, os rios, etc. No fundo, aquilo que nós hoje na nossa sociedade atual funcionalista chamaríamos os recursos, não é? A geografia de uma determinada coletividade a estudar. E depois, evidentemente, a própria coletividade e a sua história, como é que surgiram estes indivíduos, porque é que se dão este nome que dão a si mesmos, não é? Quantos são, qual é a sua estrutura de parentesco, não é? Por isso a questão do parentesco é muito importante, porque a organização do parentesco não é a mesma, não é? Segundo, como a nossa, por exemplo, há sociedades, obviamente, onde as pessoas são sociedades matrilineares ou patrilineares, quer dizer, a herança é transmitida através do pai ou através da mãe, e podem também ser matrilocais ou patrilocais, ou seja, uma pessoa casa, não é? Pode ser que a noiva vá viver para a família do marido, ou ao contrário, não é? O marido, o que casa, não é? Vai viver para a família da mulher, da noiva, com quem casa, nesse ritual. E, portanto, há sistemas de designação muito complexos em parentesco. Por exemplo, há sociedades onde se chama pai, não é? E o elemento essencial da transmissão é o irmão da mãe. E chama-se esse pai. Portanto, quer dizer, não é tanto a importância biológica, digamos assim, chamado pai biológico, mas é a importância do irmão, da mãe, nessas sociedades. E isto, o Levi-Strauss começou a ver, isto forma uma espécie de sintaxe.
Quer dizer, isto não é um sistema que se possa multiplicar indefinidamente, não é? Há um certo número de combinatórias possíveis dentro destas nomenclaturas e destas organizações, destes arranjos. E, portanto, estes arranjos nominais, não é? Estas formas de estruturar a ideia de grupo social, eventualmente de família, não é? Não é necessariamente universal a ideia de família, ou núcleo básico da sociedade, não é necessariamente universal assim, não é? Mas há diversas maneiras, e essas diversas maneiras, ele começou a perceber que formavam como que uma espécie de estruturas elementares, gramaticais, sintáticas. E essas estruturas gramaticais, portanto, obedeciam a uma lógica que era uma lógica de que os próprios elementos das sociedades não tinham consciência. Portanto, se eu fosse ter como a sociedade a dizer, então, mas você está a chamar tio àquele senhor, ou a chamar pai àquele senhor, então não vê que é seu tio. As pessoas diriam que eu estava doido. Porque para elas aquilo é que era o normal. Portanto, esta relatividade e o facto de o Lévi-Strauss, refugiado nos Estados Unidos, nos anos 40, durante a guerra, não teve lá muito tempo, felizmente para ele, depois a guerra acabou e ele voltou a Paris. Mas o Lévi-Strauss, contatando com o Roman Jakobson, que é um linguista muito conhecido, o primeiro linguista que descobriu uma série de coisas importantes sobre linguística foi o Saussure, que é um suíço, nos anos 20 do século XX, mais ou menos por aí, não é? A obra até acho que foi publicada postumamente, do curso de Linguística Geral. Mas o Lévi-Strauss contatou com o Jakobson, com o Roman Jakobson, em vez de C, é um K. Estava muita gente refugiada nos Estados Unidos, agora já não me lembro bem se o Roman Jakobson era dos países leste, estava lá refugiado, e influenciou muito, de maneira que ele percebeu, espera, eu posso tratar, porque ele já tinha feito um período bastante longo, de vários anos, com a primeira mulher na Amazónia. E essa possibilidade, foi essa primeira mulher que ele teve 3 pelo menos, 2 das últimas das quais teve filhos, a primeira acho que não teve. Mas foi essa primeira mulher que o influenciou para a etnologia, para a antropologia, ou a etnologia. E foi com ela que ele foi para a Amazónia, não é? Dar aulas na Universidade de São Paulo. Aulas de sociologia, porque na altura nem sequer havia a etnologia ou a antropologia como ciência organizada e disciplina universitária, não havia nada disso. E, portanto, o Lévi-Strauss vai com uns anos, ele casou-se em 32 com esta primeira senhora, etnóloga francesa, que iniciou na etnologia, ou converteu à etnologia, porque ele andava por muitas áreas, nomeadamente para a área da política, na altura não homem de esquerda, a Dina Dreyfus, e foi com ela que ele vai para o Brasil. E é dessa experiência do Brasil que, por um lado, vai resultar uma tentativa que ele faz de escrever um romance, não é? Que depois lhe dá uma obra autobiográfica e de descrição interessante do ponto de vista de questões teóricas, filosóficas até, e vivenciais, e da experiência do Brasil, da experiência da selva, da experiência do O meio ambiente que o influenciou, não é? Completamente. Portanto, era completamente impensável para uma pessoa que tinha nascido em Bruxelas, que tinha ido bebê para Paris, como se tivesse nascido em Paris, tinha sempre vivido ali no 16º bairro, não sei se estão a ver onde é, quer dizer, eu por acaso até sei, até de memória, a rua, quer dizer, há bocado li, não é? E é familiar porque quando lá estive aquele mês e depois algumas vezes que for ao Paris, sempre tenho que ir àquelas ruas onde vivi naquele mês. É muito engraçado isto, não é? Porque eu vivi momentos tão bons lá que tenho uma grande nostalgia, não é? Uma grande nostalgia. É ali que eu gostava de viver e é um bairro muito bom, muito bonito. E há uma rua muito grande. Bom, e nas transversais ali foi onde ele até viveu muitos anos da vida dele, até falecer, não é? Em 2009, como disse. Mas o Lévi-Strauss vai para o Brasil, dali ele vai retirar uma informação imensa,
porque eram pessoas que tiravam cadernos de campo, quer dizer, escreviam imenso, 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 e dessa informação enorme que ele traz, ele pensa fazer, de facto, esse livro, que era uma espécie de romance de aventuras, praticamente, porque era uma aventura naquela altura. Descritivo, muito descritivo. Quer dizer, ele queria mesmo fazer um romance de ficção. Só que a determinada altura começou a perceber que não estava a conseguir fazer ficção nenhuma. Não tinha jeito para a ficção. Embora seja um homem de uma extrema finesse de cultura. A maneira como ele escreve é fascinante, é lindíssimo o livro. E um homem que apreciava imenso música, tinha conhecimentos literários fantásticos, filosóficos, ciência. Ele, uma das coisas que fez quando foi para o Colégio de França e fundou o laboratório, reparem o nome, na altura... Tinha descendência, não é? Como? Também tinha descendência, porque ele falou que Ele teve vários filhos. Aqui de Strauss, não é? Então tinha um bocadinho de descendência de Será neto. Não, mas não tem nada a ver com o Strauss músico. Não, mas este Strauss não tem nada a ver com o Strauss músico. Não. Disse qualquer coisa da música. Sim, mas não era Isaac Strauss, não era o Strauss Mas do ele tinha da família Biasu. pessoas de música, não é? Sim. O pai era pintor. Era um centro de cultura. É que muitos dos judeus, o drama, para além do drama humano, que representou a morte de milhões de judeus, não é? Que os nazis perpetraram, não é? Ainda hoje existem imensos nazis, não é? Uma coisa incrível. Outro dia, ontem, procurando um quadro célebre antigo, fui parar a um blog ou um site qualquer neonazi. Uma coisa terrível. Há um perigo muito grande. Isto não está a caminhar muito bem. Falar que agora na Áustria ainda não foi o outro bandido que foi o que foi. Porque isso então é o descalabro completo da Europa. Não é? Nós estamos a ver o esfrangalhamento completo do Estado Social, o esfrangalhamento completo da Europa e o esfrangalhamento completo da social-democracia, que, enfim, no mal menos, era melhor do que o fascismo. Mas, efetivamente, estamos a ver a coisa muito mal parada. Não é? O mundo não está nada como sabemos. Já estão apurados todos os resultados. Não sei, mas eu li no público hoje de manhã que Já foi. foi eleito o senhor dos verdes, ou não sei o quê, não é? Conseguiu vencer o outro Amaral, não é? Portanto, vai o outro, então é a nossa desgraça. Ou seja, isto começa-se assim, aquele senhor que lá também nos Estados Unidos, não é? O Trump, só me lembrar uma coisa parecida, uma coisa horrível, não é? É que a gente já quer do mal ao menos, não é? Quer dizer, ao menos que não venham estes loucos, porque isto pode provocar uma guerra mundial, mas nesta escala que nunca existiu, a nossa destruição. Diga. Como é que as pessoas votam nele, não é? Exatamente. Uma das coisas que me intriga mais e é das razões pelas quais uma das razões pelas quais eu penso que a antropologia é tão interessante é para nós percebermos o que é o ser humano. Não é? Por exemplo, o Levi Strauss. O Levi Strauss era um homem que se interessava pela psicanálise. Eu também me interesso pela psicanálise, agora cortaram, enfim. Mas interessava-se muito pela psicanálise. Mas em última análise, não há no Levi Strauss, por exemplo, um grande interesse pela ideia do sujeito individual. Para o Levi Strauss, todas as pessoas estão incluídas em um. E em última análise, é nessas estruturas inconscientes em que nós estamos incluídos. Portanto, não temos consciência delas, não as controlamos, não as conseguimos objetivar, não é? Colocar fora de nós, que nós funcionamos. Tem que sempre relacionar as pessoas. Tem que sempre relacionar umas coisas com as pessoas. Sim, quer dizer, é o tal método hipotético-dedutivo. Que o método é este. É um método que consiste em tentar ver, por exemplo, numa determinada sociedade, vamos ver como é que as pessoas organizam a relação, digamos assim, daquilo que nós chamamos os sexos, ou os géneros, ou a questão do homem e da mulher, não é? Como é que as pessoas conceptualizam isto? E como é que as pessoas articulam isso com o que cada um faz? Por exemplo, sabe que numa determinada sociedade, por exemplo, existe uma diferença entre uma homologia, quer dizer, uma semelhança de forma, não é? E uma certa correlação entre os papéis atribuídos à mulher e as representações inconscientes mesmo da mulher. Até há bem poucos anos, uma das representações inconscientes da mulher na nossa sociedade, como todos nós sabemos, era a mulher na cozinha, não é? E o homem no sofá. Não é verdade? Ora, isto é hoje em dia uma coisa que é provavelmente ainda muito comum, mas na prática é uma injustiça e digamos, uma coisa intolerável do ponto de vista de comportamento social. Quer dizer, nenhum indivíduo hoje considera a mulher como uma espécie de empregada, não é?
de fazer a comida ou de lhe lavar a casa ou limpar a casa, quer dizer, tenta colaborar nas tarefas domésticas, o mais que pode, evidentemente. A não ser que, como no meu tempo, a minha mãe, por exemplo, era doméstica neste sentido, não tinha emprego, teve sempre em casa. Bom, mas de qualquer maneira é uma alienação, quer dizer, é uma invisibilização da mulher. Mas as pessoas tinham encarado aquilo como de tal modo natural, aquilo era de tal modo natural, só quando começou a deixar de ser natural, que as pessoas desnaturalizaram isso. Porque alguém também nessa época instituiu que assim é que era correto. Claro. A mulher só servia para aquilo, o homem servia para trazer o dinheiro para casa. Ora, aí está. Portanto, isso era uma ideologia. E à partida, profunda. a nossa mente vai buscar aquilo que lhe incutem, não é? Claro. Ora, Não é em vão. Eu recordo quando foi o 25 de Abril, que a história de leis que foram saindo e alterando a forma de olhar para nós próprios, não é? claro. E eu recordo-me de ouvir muitas vezes esta palavra. É muito fácil mudar as leis, é muito difícil mudar as mentalidades. Claro. Está provado, não é? Claro. Porquê? Porque essas tais mentalidades são mais profundas do que às vezes a própria palavra mentalidade quer dizer, e por isso é que a obra de Levi-Strauss é significativa. Porque não se trata de uma mentalidade que o objetivo, e que eu digo, esta mentalidade é uma mentalidade retrógrada. Vamos abandoná-la porque isto. Não, eu não consigo objetivá-la. Aquele tipo que é machista, mas machista mesmo, não é? Machista tradicional, quer dizer, o macho tradicional, não abandona o machismo nunca, até morrer. Exato. Foi formado nisso. Eu também fui formado num certo machismo. Também fui. Todos nós. Só que tento contrariar o melhor que posso, mas não sou nenhum anjo. De Não sei uma se maneira vocês- geral, nenhum de todos nós somos. está purificado, digamos assim, numa ideologia maravilhosa de bem-estar e de respeito pelo outro. E tal. Isso não existe. Eu recordo-me que, quando me casei, passado algum tempo, portanto, eu fazia as tarefas domésticas com a minha mulher. E, a partir de determinada altura, a minha sogra passou a viver connosco. E a minha sogra expulsou-me da cozinha. Exatamente. Repare, porque, e a minha mãe às vezes também me expulsava. Mas não Porque- Então, mas esse tempo era o homem a fazer tarefas domésticas. A minha mãe expulsava. Mas porquê que expulsava? Porque, apesar de tudo, e sendo embora um trabalho secundário, quer dizer, um trabalho de manutenção, secundário no sentido de que não tinha visibilidade pública nem produzia nada de visível, embora produzisse uma coisa essencial, que era evidentemente o alimento, que era a manutenção da família, quer dizer, que era toda a manutenção da casa, quer dizer, que era a senhora. Mas as pessoas, às vezes, isto é uma dialética que foi tratada pelo Hegel, que é essa obra dialética entre o senhor e o escravo. De certo modo, o senhor é o homem, né? E o escravo é a mulher. E às vezes o senhor, que tem que escravizar o escravo, não é? Tem que estar mais atento do que gostaria de estar à escravização, para ver se o escravo está mesmo a trabalhar como escravo. Não é? E acaba por ser escravo do próprio escravo. E o escravo que está alienado ao senhor, não é? Num certo sentido, até quer a sua alienação. Porque se fosse completamente libertado, passava a ter responsabilidades. E a ter que andar a escravizar alguém. Não é? E ele prefere então ser escravo. Quer dizer, há aqui uma dialética, quer dizer, uma reversão contínua de papéis. E, no fundo, as pessoas às vezes aceitam um papel minoritário ou secundário, porque esse papel lhe dá menos responsabilidades. Quer dizer, eu estou aqui na cozinha, não tenho que me estar a chatear, tu é que vais para o escritório, tu é que tens que aturar os patrões, tu é que tens que aturar os problemas sindicais ou as reivindicações de vista daquilo. Quer dizer, tu é que estás no mundo real. E eu estou aqui numa espécie de ilha, onde nada me quando só tenho que tratar dos filhos e tal, da comida e O que fez essa situação é quem nos forma, são as mulheres. Claro. E continua a formar-nos, e as mulheres continuam a formar machistas. Toda a vida. Naturalmente, continuam a fazer o mesmo. Pois é. Quer dizer, certas coisas mudaram, mas outras são muito lentas de mudar. Eu Por até isso é costumo que- dizer uma coisa, os homens têm toda a desculpa do mundo, porque eles, se nós olharmos bem para a forma como eles foram criados, para eles, que nós enquanto mulheres conscientes de que na realidade eu não tenho que ser criada pelo homem, só tenho que ser criada dele se eu quiser. E isto é de um homem, de uma pessoa qualquer que seja, não seja um homem. Mas eu costumo dizer, eles até são atacados a torto e direito, mas coitados deles, eu no fundo nem queria estar na pele deles, porque eles foram educados que assim estava certo. Portanto, agora torna-se muito mais difícil
para eles interiorizarem esta coisa como normal. Claro. É difícil. Mas já está a mudar. Eu acho que claro. Mas os jovens não são nada assim. Há mutações muito importantes a este nível, mas são mutações que na nossa época são muito aceleradas, não é? E temos uma certa dificuldade às vezes de compreender como é que certas mutações se dão. Não é? Por exemplo, nas relações entre rapazes e raparigas há mutações muito grandes em relação ao tempo, etc. E a antropologia tem interesse precisamente por causa disso. E o estruturalismo teve interesse porque mostrou que o mais essencial daquilo que nos acontece, não é? E é a tal influência da psicanálise, não é? A tal influência do inconsciente, não é? As estruturas, quer dizer, aquilo que nos condiciona e que nos formata e também que nos liberta, porque se a gente não tivesse nada a condicionar-nos, éramos informes, não tínhamos possibilidade de fazer nada. Não é? No relacionamento uns com os outros. Sim, e no relacionamento connosco próprios, não é? Costuma dizer, o homem, por exemplo, é o único animal que hesita, é o único animal que diz eu, é o único animal que se pensa a si mesmo, é o único animal, por aí fora, quer dizer, imensas coisas. E, portanto, quer dizer, nós, como seres reflexivos, nós vivemos dentro de um mundo, não é? Que, de algum modo, espelha as nossas próprias representações e as naturaliza, e, portanto, temos muita dificuldade de sair dentro de questões que estão armazenadas, por assim dizer, entre aspas, no nosso inconsciente. E é por isso que a perspectiva do Levi-Strauss, ao estudar, o que é que o Levi-Strauss foi fazer? Foi estudar... Há outras teorias, não é? Diga? Porque há outras teorias, há Claro aquelas que sim. teorias do eu, não é? Claro que sim. Eu, Claro que sim. não é? Posso sim. Posso viver a ser os outros e... Claro que sim, e tem havido uma grande evolução na questão do conhecimento, do funcionamento, por exemplo, do aparelho nervoso, e nomeadamente do cérebro, etc. Não é? E o Levi-Strauss era uma pessoa que, por sinal, até estava bastante ao corrente, porque ele, uma das coisas primeiras que fez quando foi para o laboratório, quando criou o laboratório de antropologia social no Colégio de França, quando foi para lá, e não foi a primeira que ele foi, mesmo pessoa da categoria dele, foi a terceira candidatura que ele conseguiu entrar, o que mostra bem como o Colégio de França é uma espécie de universidade das universidades. É qualquer coisa de mesmo extremamente difícil entrar lá. E ele isto era para dizer o quê? Portanto, a questão em que é que se baseia, no fundo, o método estruturalista? Basicamente, baseia-se em tentar perceber como é que determinadas combinatórias e homologias de termos, a sociedade é constituída por um conjunto de termos, por exemplo, homem e mulher, noite, dia, claro, escuro, por exemplo, binários, muitas vezes binários, oposições binárias, que são homólogas umas das outras. Por exemplo, a mulher pode ser em determinadas sociedades, conotada, é um sistema de conotações simbólicas, inconscientes, conotada, por exemplo, com o úmido, e o homem conotado com o seco. Ou a mulher conotada, por exemplo, com... a mulher, por definição, é um ser que tem, até de um ponto de vista sexual, não é? Tem, como que no seu corpo, um receptáculo para poder ser procriadora, não é? Portanto, a mulher conotada com determinadas coisas da noite, da escuridão, da gruta, determinado número de elementos que se conotam com o elemento, por exemplo, polo feminino. E o masculino com outras coisas, com a questão solar, ou com o exterior. E essas tensões e combinatórias podem mudar, não é, de uma sociedade para outra. Mas o que é que o Levi-Strauss acabou por perceber? Que o conjunto, porque ele depois das relações de parentesco, onde percebeu que havia todo um conjunto de combinatórias, passou para o estudo dos mitos, que é diretamente para o estudo daquilo que são as nossas narrativas sobre nós próprios, sobre as que as sociedades fazem sobre si próprias. As histórias sobre o início do mundo, os animais que habitavam no início do mundo, como é que procediam, a simbologia de cada animal, o jaguar, a serpente, a ave tal, etc. E a articulação disto tudo entre si, não é? permitia ao Levi-Strauss perceber que há determinado número de estruturas, quer dizer, de formações
inconscientes de conformações que se articulam de maneira a permitir criar sentido, um sentido que está subjacente do que nós fazemos, não é? E que é próprio, digamos, de determinadas culturas, e outras culturas aparecem, por exemplo, uns mitos ligeiramente diferentes, em que as mesmas personagens podem aparecer, mas aparecem, por exemplo, com um papel ligeiramente diferente na narrativa. E então o que é que há? Há uma combinatória diferente dos mesmos elementos. Em última análise, o que o Lévi-Strauss diz é que, assim como toda a linguagem, não é, tem uma sintaxe subjacente, e no fundo o português pode exprimir uma variedade infinita de sentidos. Quando eu escrevo um poema, se for um poema mesmo, não é, e não uma simples coisa bonita para mostrar a namorada, coisa assim, quando eu escrevo um poema mesmo, que é muito difícil, muito raro, não é, coisa complicada, esse, há muita gente jura que escreve poemas e não escreve poemas nenhum, não é? Escreve umas coisas bonitas, não é? Esse poema é uma realidade totalmente nova, uma combinatória que usa a linguagem natural, não usa a linguagem matemática, não é? Usa a linguagem natural, não usa a linguagem simbólica muito diferente, é a linguagem natural. Mas utiliza de uma maneira de forma a criar ritmos, conotações, articulações de sentido, que estão muitas vezes ao nível da própria musicalidade das palavras, já nem tem a ver muito só com o conteúdo exato, em que o significante, ou seja, a musicalidade das palavras, o som e o significado, entram numa convulsão diferente, numa distorção em relação ao que seria de esperar. Não é? Se eu disser o teu coração de gelo queima-me como uma fogueira. Não é? Eu estou a usar aqui uma situação, não é? Por exemplo, é uma coisa que me veio agora à cabeça, não é? Não sei se isto já é um lugar comum, já não é poeticamente muito evoluído. Mas é só para dizer que isto é um oxímoron, quer dizer, é uma coisa que mostra a realidade conjunta de duas coisas opostas, não é? Como é que uma coisa que é gelada pode ao mesmo tempo queimar, não é? Etc. Portanto, agora, estas conotações, por exemplo, entre o papel da mulher e a questão, por exemplo, da cozinha ou da modificação dos alimentos, sei lá, o homem pode ser o homem caçador e trazer a comida crua, e a mulher ser a receptora da comida crua e transformá-la em comida cozinhada para se poder consumir e levá-la aos homens. A diferença entre o cru e o cozido. É o título, já agora que trouxe isto informação a fazer isto, não queria deixar de mostrar bem. É que a determinada altura, a obra mestra do Lévi-Strauss está aqui sobre a minha mesa. O primeiro é as estruturas elementares do parentesco. Onde é que está? A primeira é as estruturas elementares do parentesco, tem aqui a edição brasileira. A tradução portuguesa, não existe em Portugal. Que é a obra, a tese de doutoramento do Lévi-Strauss. E depois, a obra de maturidade, são 4 volumes, chamado Mitológicas, que é o estudo dos mitos americanos, em que ele percebeu que da América do Sul à América do Norte, todos os mitos que ele recolheu, e recolheu milhares, todos esses mitos, e por isso é que isto é infinitamente rico ler isto, são variações uns dos outros, com permutações, com combinatórias. E, por exemplo, este chamou-lhe o cru e o cozido. Este chamou-lhe a origem das formas de estar à mesa, ou seja, a origem das maneiras como as pessoas se organizam em torno da comensalidade, que é uma coisa importantíssima na vida humana, a comensalidade. Daí o ritual das refeições que nós hoje temos, até na religião cristã, da questão de comer o pão em conjunto, que era a forma da comunhão original, não é? Estar agora a usar a hóstia, seja uma forma simbólica. Mas nos primeiros cristãos era um pão, tal como na última ceia de Cristo, não é? Se dividia entre os vários crentes que ali estavam. O último dos quais é este, o homem nu, que é muito célebre também. Tem aqui coisas interessantíssimas sobre, enfim, as formas da vida, não é? E, portanto, até da vida privada. E este, que é o outro volume, que era o quarto, este é o segundo, das mitológicas, do mel às cinzas. Portanto, estas obras, não é? Muitas pessoas não as têm cá em Portugal, não as leram. Eu devo dizer que também não as li todas, consultei-as, li bocados, mas não as li todas porque nunca tive tempo para isso, não é? Porque devem compreender que é um bocadinho longo. Mas é extremamente interessante. E o que eu gostava de deixar aqui, porque há, por exemplo, Raça e História, em que ele desmonta toda a ideia do racismo, é um pequeno livro, está publicado em português há muitos anos pela editorial Presença, salvo erro, Raça e História. Há um outro livro também interessante que é Totemismo Hoje,
Muitos destes livros obtêm-se até gratuitamente, fazendo baixar da internet, porque existem em Brasil, em português do Brasil, onde o Levi-Strauss tem uma grande eco, porque esteve lá há muito tempo, e foi lá muita vez. Portanto, e mesmo até obras mais pequenas, ele tem uma obra publicada, que eu tive para trazer, mas já vinha tão carregado, tem uma obra publicada recentemente há uns anos, que eu até não lembrei de indicar, já não me lembro se indiquei ou não lá no Facebook, ou etc., para as pessoas poderem consultar se quisessem, uma introdução à antropologia cultural e social. Portanto, é um autor, de facto, que atravessa o século XX e mesmo na Wikipédia, as pessoas que percebam francês, Claude Lévi-Strauss, esta síntese é feita por uma pessoa de categoria, não é qualquer pessoa que escreve isto. E tem aqui uma série de depoimentos sobre ele extremamente interessantes. Não é? Mas está em francês, não é? Tá, só vou traduzir uma frase, se me permitem, e depois acabo de falar. Ele procura explicar a sociedade e as suas manifestações como um todo, dotado de uma coerência interna autorregulada, escapando à consciência dos indivíduos. E aqui é que ele se distingue do culturalismo americano. É uma coisa de natureza inconsciente. E não se descreve à maneira do culturalismo, que é a cultura é primeiro o ambiente, depois as formas de parentesco e de família, depois os hábitos de fazer utensílios, depois as crenças, depois isto, depois aquilo. Não. É uma coisa muito mais complexa, uma combinatória de elementos abstratos que ele destaca a partir de uma espécie de gramática que ele tenta perceber que está por trás daquilo que se observa. Por isso não é a simples observação que nos permite detectar essas estruturas. Obrigada. Até para a semana. Obrigada. Até para a semana. Eu só quero tirar um raio, porque eu meto lá onde tirei. Desculpe, Massado. Nada, não amassou nada, Muito sempre obrigado. às ordens. Até à próxima. Boa tarde. Boa tarde, sim. Boa tarde. Quer ajuda em alguma coisa? Não, vale a pena, obrigado. Vou só fechar isto para não estar Obrigado. a gravar. Obrigadíssimo pela atenção.